Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Rodrigues aqui, professor do Matemática Mastigada, e vamos fazer a questão 151. E olha só pessoal, antes de eu resolver a questão, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like nesse vídeo que vai ajudar bastante a gente, beleza? Vamos começar aqui pelo enunciado, olha só. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Então vamos dar uma lida no texto porque não tem muita informação aqui. A Ecofonte possui um design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial, pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio x/3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Pessoal, então se eu alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção, então suponha que eu tenha aqui um quadrado aí dessa fonte com uma bolinha dentro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir esse cara. Então, eu tenho uma coisa assim, que vai virar mais ou menos uma coisa assim. E o que esses caras têm em comum? Eles são semelhantes, né? Se diminuiu na mesma proporção, é porque esses caras são semelhantes. E se a redução de um para o outro foi de 1/16, o que isso significa? Significa que a minha constante de semelhança ao quadrado vai ser 1/16. Ou seja, a minha constante vai ser 1/4, né? Quando eu tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados. Então, se o tamanho da letra diminuiu em 1/4, o tamanho da fonte também. Então, basta que eu divida o tamanho da fonte por 4, que eu vou ter exatamente 48. E aí, eu já fico com a alternativa B. Talvez, pessoal, você tenha se perdido aqui. E por quê? Porque essa é uma questão extremamente conteudista. Ou você sabe aqui a razão de semelhança entre áreas e já descobre a constante e, por fim, o tamanho da fonte, ou você vai ficar meio perdido. Você tem que estar com a teoria bem afiada nessa questão. É uma questão bastante conteudista. E, além disso, esse não é um conteúdo que cai muito, né? Razão de semelhança entre áreas. Mas é isso, pessoal. O que foi feito aqui foi isso. A fonte aqui, ó, ela vai diminuir uma certa quantidade de vezes e isso eu vou ter uma razão de semelhança. Se a minha razão de semelhança é 1/4, é porque eu tenho que diminuir a fonte 4 vezes. Se eu diminuir a letra aqui 4 vezes, a fonte tem que ser diminuída 4 vezes também, porque elas estão na mesma proporção, tá bom? Então tá aí uma questão bem conteudista, com um assunto que não cai muito, e quando cai, o pessoal acaba não lembrando, tá bom? Até a próxima, pessoal!